Bom dia, meninos e meninas. Então, depois que nós vimos o conceito de crônica, a ideia agora é corrigir os exercícios a respeito disso. Os exercícios da apostila de vocês, né? Caderno 3, que começam aí na página 245. Então, vamos ver se vocês saíram bem. Eu pedi que vocês fizessem sozinhos, né? E aí, nós vamos ver, então, se vocês saíram bem com os exercícios, tá bom? Então, vamos aqui ao primeiro. Texto para a questão 1. Repare que são todos tirados de exames, né? Ou do Enem ou de exames vestibulares. O nascimento da crônica. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. Lembra que trivialidade é algo comum, tá? É dizer que calor, que desenfreado calor. Disse isso agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do Sol e da Lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis e Lagraz errupe. Está começada a crônica. Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas, que datam apenas de Esdras. Antes de Moisés, antes de Abraão, Isaque e Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. No paraíso, é provável, é certo que o calor era mediano, e não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Adão andava nu por duas razões, uma capital e outra provincial. A primeira é que não havia alfaiates, não havia sequer casimiras. A segunda é que, ainda havendo-os, Adão andava baldo ao naipe. Digo que esta razão é provincial, porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Então, repare que a crônica, como eu disse a vocês na aula, sempre traz um jeito bem humorado, né? É uma reflexão acerca do cotidiano, mas de um jeito mais leve. Aí o Enem perguntou o seguinte: um dos traços fundamentais da vasta obra literária de Machado de Assis reside na preocupação com a expressão e com a técnica de composição. Em O Nascimento da Crônica, Machado permite ao leitor entrever um escritor ciente das características da crônica. Como? Então, se vocês colocaram a letra A, perfeito. Um texto breve, diálogo com o leitor e registro pessoal de fatos cotidianos. Gente, na crônica, quanto maior a subjetividade, melhor a crônica, certo? Ela se caracteriza justamente pela subjetividade, por esse jeito pessoal, né, de dizer as coisas ligadas ao cotidiano. Texto para a questão 2. Você pode não acreditar. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela. A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que ninguém pudesse roubar aquilo. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa normal. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que você saía à noite para namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo o cheiro de jasmim e de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. Você pode não acreditar. Houve um tempo em que as pessoas se visitavam airosamente, chegavam no meio da tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bonde às suas casas. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que o namorado primeiro ficava andando com a moça numa rua perto da casa dela. Depois, passava a namorar no portão. Depois, tinha ingresso na sala da família. Era sinal de que já estava praticamente noivo e seguro. Houve um tempo em que havia tempo. Houve um tempo. Veja que bela reflexão, de novo, não é? Ligada ao cotidiano e sobre a passagem do tempo e as mudanças de costumes. Aí o Enem questionou o seguinte: nessa crônica, a repetição do trecho, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que configura-se como uma estratégia argumentativa que visa a quê? Se vocês colocaram a letra B, perfeito, né? Sensibilizar o leitor
sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si num tempo mais aprazível. Essa repetição no início de cada enunciado tem um nome, chama-se anáfora. E sempre que isso é utilizado, o objetivo é enfatizar alguma coisa, né? E nesse caso, é essa posição nostálgica do escritor, né? De que houve um tempo em que, e ele vai mostrando tudo que acontecia antes e hoje não acontece mais, tá? Texto para as questões de 3 a 5. Pizza por drone. Não ria, mas a entrega de pizzas nas noites de sexta e sábado é um problema para as grandes cidades. Em nome do conforto das famílias, os motoboys das pizzarias tomam as ruas com a preciosa carga, infernizam o trânsito, comprometem o ambiente com seus canos de descarga e neurotizam os motoristas fazendo bibibi. Sei bem que, diante do prazer que as pizzas proporcionam, seus consumidores fazem vista grossa a isso e ao despropósito de se comprometer um veículo de 200 gramas 200 quilogramas para transportar um pacote de 2 quilos. Mas a tecnologia se preocupa. Agora, graças à Amazon e ao Google, são os satélites que trazem uma solução nova à entrega por drone. Pede-se pizza pelo celular. Ele é acomodada num drone equipado com GPS e em poucos minutos chega, fofa e quentinha, à porta do prédio ou casa do cliente. Pode-se recolhê-la já de guardanapo ao pescoço. Não congestiona as ruas, não polui, olha que maravilha, né? Não faz barulho e deixa um perfume de orégano no ar. Mas há alguns inconvenientes. As autoridades não gostam que os drones voem à noite. A fiação aérea nas cidades não é favorável a objetos que voam baixo. E ainda o risco de colisão com corujas e morcegos. Mas se você levar em conta que a maioria das pessoas pede pizza à noite, isso acaba se tornando um problema, né? Mas pelo menos 59 anos depois do Sputnik, ficamos sabendo para que se inventou o satélite, para acabar em pizza. Então, o Rui Castro, né, ele vai, de um jeito muito bem humorado, né, trabalhar com o duplo sentido que, nesse contexto, essa expressão tem, para acabar em pizza. Questão 3. Considerando as suas condições de produção, reconhece-se o texto de Rui Castro como... Então, se vocês colocaram letra E, excelente. Uma crônica tematizando o fato cotidiano, que é a entrega de pizzas, né, tratado com bom humor. Porque, afinal, né, existe até a possibilidade das pizzas serem entregues por drone. Questão 4. Na organização textual, a frase que inicia o segundo parágrafo, mas a tecnologia se preocupa, deve ser entendida como uma informação que... Vocês devem ter reparado que essa questão, ela mistura com gramática, não é só a interpretação da crônica. Se vocês colocaram a letra A, perfeito. Se opõe às precedentes, marcadas pelo imediatismo do interesse próprio das pessoas. Essa oposição, ela se expressa por meio da conjunção mas. Então, mas, porém, todavia, contudo, são conjunções que indicam oposição, como é o caso deste texto, tá? Número 5. Na elaboração de seu discurso, o autor recorre a diferentes registros linguísticos. Entre eles, identifica-se a variedade linguística coloquial. Mesmo porque, gente, isso é uma crônica. Então, a linguagem é mais leve mesmo, né? O que ele quer saber é onde está a variedade coloquial. Um registro informal que você não usaria numa dissertação, por exemplo. Se vocês colocaram a letra A, perfeito. Ela é acomodada num drone equipado com GPS. Até aqui a linguagem é formal, tá? E em poucos minutos, olha só, chega, fofa e quentinha. Nenhum de vocês usaria num relatório formal ou numa dissertação a expressão fofa e quentinha. Então, essa expressão fofa e quentinha, ela é coloquial por natureza, tá? A próxima, texto para a questão 6. Enquanto isso, nos bastidores do universo, você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando e estudando, mas o universo está preparando a chegada de um amor daqueles, de tirar o chão, um amor que fará você jogar fora seu atlas e criar raízes no quintal como se fosse uma figueira.
Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada. E a primeira perplexidade será esta, a experiência da frustração. O universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca prometeu nada. Você que escuta vozes. O universo, no dia em que você pensa que não tem nada a dizer para o analista, faz a revelação mais bombástica dos seus 2 anos de terapia. O resultado de um exame de rotina coloca sua rotina de cabeça para baixo. Você não imaginava que iriam tantos amigos à sua festa, e tampouco imaginou que justo sua grande paixão não iria. Quando achou que estava bela, não arrasou corações. Quando saiu sem maquiagem e com uma camiseta puída, chamou a atenção. E assim seguem os dias, à prova de planejamento e contrariando nossas vontades, pois por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do universo, alguém troca nosso papel de última hora, tornando surpreendente a nossa vida. Veja que o texto todo fala aí das experiências do cotidiano que acabam mudando os nossos planos, tá? Questão 6. Diante das estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, destaca-se a recorrência, a repetição de... Então, se vocês colocarem a letra D, perfeito. Construções de oposição. Há várias, né? Você está preparado para uma coisa, mas acontece outra, né? Então, são várias sequências aí que indicam oposição para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. As coisas nunca acontecem como a gente imagina que elas poderiam acontecer, não é mesmo? Texto para a questão 7. É de morte, só vai. Morte. É de morte. Detetive particular. Está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas, elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial, para escapar dos credores. Outro dia, entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras ficaram à mesa. Atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bique e o jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana, mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade, com balconista topless. Acabara mal. Morte, é de morte, está na plaqueta. Nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por uma... Se vocês colocarem a letra D, excelente. Sequenciação narrativa, na qual se articulam eventos absurdos, né? Seja a interação dele com as baratas, né? Seja a maneira como ele se relaciona com a própria profissão, tá? E aí, gente, o último texto. Texto para as questões de 8 a 11. Seleção artificial. As guerras não ajudam muito a remediar o que se denomina bombasticamente de explosão demográfica. Os que ficam em casa aproveitam a deixa para multiplicar-se. E como os que partem são agora escolhidos entre os mais aptos de físico e de espírito, imagine o próprio leitor o que não será isso para a evolução do Homo sapiens. Questão 8, então. De acordo com o narrador, as guerras não ajudam a remediar a explosão demográfica. Por quê? Então, se vocês colocaram letra E, perfeito. Os seres humanos não deixam se multiplicar. É isso que ele coloca, não é? Quando ele fala aí da explosão demográfica. Então, resposta, letra I. A próxima, número 9. Com o enunciado final do texto, imagine o pobre leitor o que não será isso para a evolução do Homo sapiens. O narrador sugere que, então vocês acertaram, se colocaram a letra C. A evolução do Homo sapiens poderá ser comprometida caso, né, esse tipo de coisa aconteça. Então, resposta, letra C. Número 10. O artigo definido serve para particularizar uma informação, especificando-a ou a usar os artigos definidos, né?
conforme corretamente indicado em. Se vocês colocaram letra D, excelente. Imagine o pobre leitor. Repare que esse o antecede um substantivo. E justamente porque ele antecede um substantivo, leitor, ele funciona como um artigo. E por último, eliminando-se o sinal de 2 pontos em. As guerras não ajudam muito a remediar o que se denomina de explosão demográfica. Os que ficam em casa aproveitam e deixam para multiplicar-se. O trecho permanece correto quanto à pontuação e o sentido. Se vocês colocaram a letra A, excelente. As guerras não ajudam muito a remediar o que se denomina explosão demográfica, pois, ou seja, inicia-se uma oração explicativa depois e a vírgula, né, consegue substituir os 2 pontos, tá? Então é isso, pessoal. Confiram direitinho as respostas e caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês escreverem, tá certo? Ou colocarem na sala de aula. Um grande beijo para vocês.